Quando vides Jerusalém cercada por exércitos, então sabei que se aproximou sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem em seu meio saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. É assim que os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus se referem ao cerco e destruição da cidade de Jerusalém pelo exército do general romano Tito durante a guerra judaica de 66 a 73 depois de Cristo. É possível que estas passagens façam referência à fuga de cristãos de Jerusalém e de toda a Judéia, não só para as montanhas, mas também para regiões e cidades longe da guerra. Uma dessas cidades talvez tenha sido Pela, na Transjordânia. Muitos estudiosos defendem, por exemplo, que a comunidade de Marcos teria se refugiado por um período em Pela. A fuga teria acontecido um pouco antes da tomada de Jerusalém por Tito, no ano 70 depois de Cristo. A base dessa possibilidade é a afirmação de Eusébio de Cesareia, que viveu entre os anos 265 a 339 depois de Cristo, o qual escreve que a igreja de Jerusalém havia recebido um oráculo para que abandonasse a cidade antes que a guerra começasse e fosse morar na cidade de Pela. Verdade ou não, o fato é que essa possibilidade foi decisiva para o interesse cristão do mundo moderno por Pela. Pela é um caso típico do que é estudar o Israel antigo a partir da Jordânia, conhecida pelo atual nome árabe de Tabakat Fal, cuja aldeia compreende o sítio arqueológico. Pela não fazia parte do território israelita. Porém, era de fácil acesso, pois ficava perto da fronteira, logo do outro lado do rio Jordão, cerca de 2,5 léguas a leste do rio e a 8 de outra cidade da Decápolis, que é a bela Betzã ou Citópolis. Diferentemente do sul da Jordânia, que é bastante árido, com grandes áreas desérticas, o norte da Jordânia é agraciado com um clima mais ameno e com terras mais férteis, principalmente o vale do norte da Jordânia. Também por isso é que as cidades da famosa Decápolis, que compreende as 10 cidades comercialmente mais desenvolvidas da região, se situavam todas no norte. É também por esse motivo que a região norte da Jordânia foi habitada desde muito cedo, ao contrário do sul, onde só começaram a surgir pequenas cidades a partir do primeiro milênio antes de Cristo. Pela é um exemplo dessa ocupação antiga do vale do norte da Jordânia. Com seus quase 10 hectares, Pela apresenta sinais de ocupação contínua já desde o período neolítico até o final do bronze. Muitas construções da era do bronze antigo, médio e tardio, como casas, muralhas e templos de adobe, foram escavados nesse sítio, mostrando que Pela foi desde muito cedo uma importante cidade do norte da Jordânia. No século XIX a.C., Pela é mencionada pelos textos de execração egípcios, onde ela é conhecida pelo nome de Pisilim, ou Pihulum. Na estela do faraó Sete I, de 1304 a 1290, encontrada no sítio arqueológico de Betzã, Pela aparece juntamente com Hamat, cidade que também ficava no Vale do Jordão, só um pouco mais ao sul, como uma das cidades que se revoltaram contra o Egito.
enquanto que Rehov, que fica a 7 quilômetros a oeste de Pela, permanecia fiel ao Egito. Depois da Era do Bronze tardio, Pela parece desaparecer aos poucos, fenômeno que pode ser observado em outros sítios da região, como no vizinho Israel Norte. A causa parece ter sido um prolongado período de seca ocorrido em todo o Levante. Por volta do ano 900 a.C., sinais visíveis de ocupação são novamente perceptíveis em grande escala. O templo de pedra escavado deste período foi construído no mesmo local dos templos anteriores, o que parece indicar que o local sagrado foi de certa maneira preservado ou se mantinha ativo mesmo durante o abandono da cidade. Depois dessa época, Pela entra novamente em ligeiro declínio para ressurgir imponente no período helenista, quando recebe seu atual nome, Pela. É também quando ela se expande para o setor sudeste. E por volta do ano 83 a.C., conforme Flávio Joséfos, a cidade foi destruída por Alexandre Janeu, que viveu entre os anos 103 a 76 a.C., e reconstruída por Pompeu alguns anos depois. É esse o período de maior desenvolvimento da cidade e também é quando Pela passa a fazer parte da Decápolis. Desse período encontramos as belas colunas, teatro, casas de banho ainda visíveis hoje em Pela. No período bizantino, o cristianismo marca forte presença nesta cidade, talvez motivado pelos escritos de Eusébio de Cesareia, de que os cristãos primitivos teriam se refugiado ali. Como testemunhas sólidas da presença cristã desse período, por volta de 550 d.C., foram encontradas 3 igrejas localizadas no alto do morro, no extremo oposto da área dos templos da Era do Bronze. Suas colunas são as que sobressaem do que ainda resta da antiga cidade e chamam a atenção do visitante assim que adentra ao sítio. O tamanho das igrejas bizantinas mostra o valor que a cidade adquiriu nesse período para o cristianismo, bem como a revitalização da cidade, sendo vista como estratégica para o Império Romano no controle da rota comercial que ligava o norte ao mundo árabe do sul. No século VII d.C., Pela foi conquistada pelos Humíadas, sendo palco em 635 d.C. de uma carnificenta batalha entre cristãos e muçulmanos. Em 747 d.C., quando a cidade já era dominada pelos árabes e com forte presença do islamismo, Pela foi destruída pelo violento terremoto que devastou a Jordânia de norte a sul, arrasando completamente grandes cidades como Gadara, Gerasa, Amã e Pela.